Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida em 2019? Então clique no link na descrição desse vídeo agora. Informações do Palmeiras, que vai ter 3 desfalques de peso para o clássico contra o Santos. Que clássico vai ser esse, hein? O maior problema do Verdão está no ataque. O time passou em branco na última rodada. Vamos ver na reportagem do Diego Bertozzi. O clássico contra o Santos deve marcar o primeiro jogo de Ricardo Goulart no Allianz Parque. Para quem tem um coração verde desde a infância, será a realização de um sonho. Sabe aquele lance assim, tipo, que os tios, tias, puxa, né? Ah, eu sou palmeirense, eu sou São Paulino, só que coisa de família, assim, e, pô, a gente era pirralho. Se você olhar aquela fotinha que saiu na internet, né? Ali, acho que eu tinha 10 anos, 11 anos, por aí. E eu era palmeirense. Felipão vai ter 3 desfalques contra o Peixe, Daverson suspenso e os lesionados Felipe Pires e Gustavo Scarpa. Com 2 atletas do setor ofensivo no departamento médico, aumenta a chance de Ricardo Goulart enfrentar o Santos. Uma das possibilidades de Felipão é de escalar Goulart aberto pela direita, na vaga de Felipe Pires, com Dudu na esquerda e Borja mais centralizado à frente. Luiz Felipe Scolari segue fazendo testes no ataque e, para despistar a imprensa, sempre assim, com portões fechados. Felipão já havia dito que o rodízio de jogadores vai diminuir daqui para frente. A partir do 7º jogo, onde eu vou trocar novamente, montar o 7º para o 8º em diante, as modificações serão bem menores. Para aproveitar a chance, Goulart treina para melhorar o entrosamento com um jogador que vem sendo intocável nesta temporada, Dudu, que participou de todos os jogos do Verdão neste ano. Do lado de grandes jogadores, aí todo mundo sonha, né, meu? Todo mundo quer ter do lado ali um cara de qualidade. E tô tendo essa oportunidade, espero entrosar o mais rápido possível. Que vem lá. Tá aí o Palmeiras, hein? Palmeiras que, olha, a gente já falou isso aqui, né? Ainda não vem jogando dentro do esperado, pelo menos dentro da expectativa. Claro, um mês, né, de trabalho, vai evoluir, a tendência é essa. Mas olha, uma derrota para o Santos, que está ensaiando colocar time misto no clássico, pode complicar, hein? Pode bagunçar a situação do Palmeiras aí para a sequência da temporada, hein? Olha, não sei, Paulo Lima, o que acha? Eu não vejo justificativa plausível nenhuma para o Palmeiras não jogar bem. O time é o mesmo do ano passado, reforçado, não perdeu ninguém tão importante. O técnico é o mesmo. É o time campeão brasileiro que terminou o ano jogando um futebol que não era encantador, mas era um futebol muito eficiente. O segundo turno do Palmeiras foi muito competitivo, excepcional em termos de resultados. Então, não faz muito sentido o time não jogar bem. E eu, sinceramente, o Calheiros, essa história do tempo de pré-temporada, que estamos no começo do ano, não sei o que, eu acho que isso é muito muleta para a maioria dos times, dos técnicos que não conseguem fazer um time jogar. O São Paulo faz o time, chegou aqui, não fala língua, não conhecia a cidade, em um mês botou o time para jogar, entendeu? Mas o Fernando Diniz é a mesma coisa. Deu um padrão no Fluminense. Então, sabe, conversinha para boi dormir, sabe, como diz o Pascoal, né? Estamos no começo da temporada, já fez a pré-temporada, já tem um monte de jogo, já, sabe, não tá jogando em Marte, tá jogando em São Paulo, Campeonato Paulista, é para jogar bem. É para jogar bem, os salários estão em dia, os salários são muito bons, inclusive, né, do Palmeiras. O problema é que eu não vejo no Felipão, propriamente, um técnico de enorme repertório. A gente sempre que fala do Felipão e fala muito de técnicos brasileiros em geral, a gente fala assim, nossa, mas ele é um ótimo gestor de grupo. Puxa, o vestiário dele é excepcional. Uma quantidade de vestiário, você coloca lá um líder, né? A gente gostaria de ver mais futebol, na verdade, né? Futebol mais bem jogado, futebol mais inteligente, futebol mais criativo.
Não é ficar dando chapéuzinho, não é isso. Mas a gente gostaria de ver mais São Paulis, né? Times organizados, mais Talleres de Córdoba. Times mais organizados, times com filosofia de jogo. E a gente não vê muito isso aqui no Brasil, né? Para muita gente basta você contratar, tá cheio de dinheiro, Palmeiras contrata um monte de jogador bom, tem mesmo, um monte de jogador bom, e bota lá para jogar. E muitas vezes não basta pra gente se encantar com um jogo que a gente não viu ainda do Palmeiras esse ano. E a questão toda aqui do outro lado tem um técnico que chegou com promessas de grandes contratações no Santos e está se virando com o que tem lá. Não, e outra coisa, né? Eu não acredito na declaração que ele deu aí de que pode colocar um time alternativo com alguns reservas. É que ele tem Sul-Americana na terça, né? Então, isso. Contra hoje surgiu essa especulação de que ele pode poupar alguns titulares. Já está classificado praticamente no Campeonato. Exato, mas aí você poupa alguns titulares, mas deixa ali no banco de reserva, porque você está jogando contra o Palmeiras no Allianz, né? Então é o seguinte, imagina vencer o Palmeiras no Allianz, o Santos sai com uma moral, o time com maior pontuação no campeonato, é o ataque mais positivo da atual temporada no futebol brasileiro, bem pertinho do Grêmio por ali. Mas eu vejo, quando você fala de jogo de treino, até ressaltei isso aqui, Flavinho, depois da vitória contra o Guarani, nas jogadas ensaiadas, e uma jogada de escanteio que é basicão no futebol, mas a gente pouco vê fazer, né? Então, vamos dizer assim, esse momento do São Paulo, para nós, está sendo muito, um pouquinho mais do que é um técnico trabalhando, assim como o Calheiros lembrou aqui do Fernando Diniz no Fluminense, que não deu certo em outras equipes, mas pelo menos no Tricolor do Rio está dando certo. É legal ver isso, eu acho que é um clássico que vai pontuar muito o que é o Palmeiras no momento, o que esse Santos pretende para a próxima para a sequência da temporada. Pois é, e a gente fala muito, né, nas opções do Filipão, né? O Palmeiras tem um elenco milionário, tem um elenco com vários jogadores. Tem gente aí que nem teve sequência, né? Alguns nem estrearam. É o que a gente vai ver agora nessa reportagem. Dá uma olhada. Um elenco recheado de estrelas. É tanta gente que até o próprio torcedor palmeirense fica perdido. Para se ter uma ideia, tem jogador que era considerado importante que ainda nem entrou em campo na temporada. Alguns exemplos. Os meias Guerra e Johan, que eram utilizados por Filipão, hoje não aparecem sequer entre os relacionados. Tem ainda as novidades para a temporada. Matheus Fernandes e Arthur Cabral, por exemplo, não sentiram o gostinho de entrar em campo pelo Alviverde. Cabral, aliás, é um dos pedidos do torcedor. Sem Daverson suspenso e com Borja vivendo mau momento, o nome do atacante, que marcou 24 gols pelo Ceará no ano passado, é um dos mais esperados. No meio-campo, Lucas Lima ainda está longe de ser uma unanimidade entre o palmeirense. Gustavo Scarpa luta pela titularidade, mas tem jogador pouco utilizado que corre por fora. Zé Rafael, meia destaque do Bahia por 2 temporadas, teve apenas uma chance pelo Verdão. Pouco para um jogador que chegou badalado. Que condições de adversário você espera enfrentar que o Zé Rafael se encaixa, por exemplo? Não sei, e quando eu analisar, eu vou colocar. Não é o torcedor que coloca o jogador, não é vocês da imprensa, eu é que vou analisar no momento certo de colocar e se ele está em condições de ser colocado ou não. Portanto, essa é a minha função, por enquanto. Rafael Veiga precisou ser emprestado ao Atlético Paranaense para voltar a ser desejado. De volta ao Palmeiras após o título da Conmebol Sul-Americana, Veiga também entrou em campo apenas uma vez, na partida diante do Oeste, quando foi titular, mas parou por aí. Hoje, Veiga espera por uma chance, enquanto a torcida se pergunta pelo jogador. É jogador que não acaba mais, e o Palmeiras ainda não vive grande momento na temporada. E à beira do campo, Filipão tem peças de sobra, algumas nem mesmo sendo utilizadas, para colocar o time na ponta dos cascos. A gente começa a ver, Calheiros, um Felipão, Flavinho e Paulo. Já não é o titio simpático do ano passado. Mostrando uma fase que ele já mostrou muitas vezes, né? Um Felipão, aquele Felipão de guerra, né? Que joga imprensa contra o torcedor contra a imprensa. Ele usa muito bem, né? Vem uma mudança já de discurso do Felipão quando começam algumas pressões para ele utilizar melhor esse elenco?
Não sei se tem pressão de alguém, tem uma certa chiadeira de torcidas em redes sociais e tudo mais, porque o torcedor do Palmeiras, nos últimos 3 anos, ele passou a expor o seu grau de exigência de uma maneira um pouco mais eloquente, né? Somos o time mais rico do mundo, do Brasil, somos o time... Inveja, campanha da inveja. A campanha da inveja, que para mim é uma coisa horrorosa, mas que... Assim como a campanha do Corinthians também, horroroso. Mostra muito o momento pelo qual passa até o Brasil, né? O Felipão é um cara que eu lembro que quando ele entrou em evidência nacionalmente, ele desfilava com um livro... como é que era? Daquele chinês, assim, a Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Todo mundo acha, nossa, bom, é fácil ficar bem-humorado quando tá tudo bem, né? Quando tá ganhando. O segundo turno do Palmeiras no ano passado, o Felipão assume o Palmeiras. Para muita gente, teve como maior mérito no ano passado o fato de revezar o time. Né, descobri que a Terra é redonda, pelo menos é o que parece que é mesmo. Com um elenco tão recheado, tão grande, não era uma decisão tão difícil de tomar, né, com um time que estava disputando competições simultâneas e competições muito difíceis. Mas existe um ponto que é preciso deixar bem claro, ou destacar no que foi o Palmeiras no ano passado. Quando o Palmeiras precisou de alguma coisa muito diferente, lidar com adversários bem complicados, fracassou. Deu ruim. Contra o Boca e contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Eu acho que o Palmeiras ganhou um Campeonato Brasileiro do ano passado com muita facilidade, porque os times que estavam, né, as primeiras colocações, antes de o Palmeiras dar aquela disparada, não eram times que tinham fôlego para ganhar o título. Eu estou falando especificamente do Inter e do São Paulo. E o Flamengo tinha um técnico muito novato, e o Flamengo perdeu o Vinícius Júnior, o Flamengo foi muito prejudicado. Agora, isso não é tirar mérito de nada. Acho que o Palmeiras fez uma campanha, quando o Felipão assumiu, espetacular, invicto, competitivo demais. Puxa, parabéns. Mas as pessoas começam a contestar um pouco. Por que tanto jogador? Por que contrata tanta gente e não põe pra jogar? Pois é, e Rafael Veiga, o menino que fez um campeonato ano passado. E aí que o torcedor começa a exigir mudou demais. o tom. Mas muda o tom dele, né, do técnico, a gente percebe na entrevista, mas não é ainda um momento de crise. Calma, tá tudo bem, calma, não precisa da arte da guerra. Essa acidez dele é exatamente por isso, né? Porque... você nota, né? Essa mudança de tom também, Paulo, até porque você acha que você traz jogadores que fizeram uma boa temporada em outros clubes, né? Como no Bahia, como no Fortaleza, como no Ceará, Atlético Paranaense. Aí você está trazendo gente que o Palmeiras cresceu o olho e é o investimento que tem que ser feito. Tem dinheiro sobrando, como a gente já falou aqui, vai lá e compra. Agora, se não põe para jogar, o próprio jogador fica ali, o que eu estou fazendo aqui? O Rafael Veiga, né? O menino que veio do Bahia, Zé Rafael, né? O artilheiro, o Arthur. Né? Então, se esses caras não jogam e não tem espaço para jogar, aonde vai? O que vai ser feito? Não, tá bom, porque tem time A, B, C e D, vem outras competições por aí. Mas a gente está em fevereiro, começando março, e esses caras não apareceram no campo ainda, né? E aí, eu acho que o questionamento tem que ser feito ao Felipe. Agora dizer que não é a imprensa que escala, evidente que não é. Só está perguntando. Eu só estou perguntando. Desculpa aí. Não é o torcedor que escala. Mas ele usa isso muito, manda um zap, favor, né? Ele gosta agora, por isso é que tá. Mas se em outras épocas, aqui não estou dizendo que os dias de hoje são melhores do que os dias que eu vivi. Mas em outras épocas, quando você saía ali na porta do clube, você esperava o Arthur e falava assim: ô Arthur, por que você não está jogando? Não está jogando aí, meu camarada? É o que está acontecendo? Aí hoje, não, você não fala com ninguém. Você vai pra casa, passa um fecheclé, bota uma fita crepe. Não, cara, isso é um absurdo. Não falo com ninguém, você não consegue ter um contato com o cara. Não, e até o próprio atleta não. Eu sou dono da minha palavra. Dentro do clube eu obedeço. Agora fora do clube eu mando na minha vida. E os caras não têm esse peito pra falar, cara. Palmeiras e público Santos. Falar, pô. Palmeiras e Santos, próximo sábado, Campeonato Paulista. E uma notícia de Santos aqui, hein? O Santos está avançando numa negociação com o Jorge, ex-lateral esquerdo do Flamengo, hoje no Porto, não vem sendo utilizado no Porto e é um pedido do Jorge Sampaoli. Sampaoli agora está naquele momento, né? Pede e a direção vai atrás, porque o homem já mostrou trabalho, já está mostrando resultado. Então o Jorge, que chegou a negociar aí um possível retorno ao Flamengo,
Tá na mira do Santos e nesse momento olha, o clube brasileiro que mais se aproxima de contratar esse jogador.